Hi everyone, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com diferentes exemplos de uso da forma imperativa em língua inglesa, ok? E todas as atividades da aula de hoje estão lá na página 541 do primeiro módulo da nossa apostila. Na questão número 1 dessa página, lá do capítulo 5, imperativo, eu peço para vocês identificarem os principais elementos de cada texto disponibilizado, de modo a tentar inferir a quais discourse genres eles pertencem, ou a quais gêneros discursivos eles pertencem. Então, nesse primeiro texto, quais elementos que se destacam? Bom, primeiramente, Nestlé é referência a uma grande corporação da indústria alimentícia, ou corporation. KitKat é o nome de uma marca, ou a brand. E ambos os nomes são representados por meio de logos, ou seja, representações gráficas desses nomes. Podemos identificar também the product, ou seja, o produto, que é relacionado a essas duas marcas. Que produto é esse? O chocolate. Temos qualquer imagem de chocolate aqui? Não. Uma imagem apetitosa. Afinal de contas, o objetivo desse texto é persuadir o leitor a consumir esse chocolate. E podemos identificar também um slogan, ou uma frase de efeito, de muito fácil memorização. Por que é fácil de decorar essa frase? Primeiramente, pela repetição da palavra have. E uma outra característica também fortemente inerente a slogans são os chamados puns, ou seja, trocadilhos. Nesse exemplo aqui, nós temos um trocadilho com a polissemia, ou seja, a variedade de diferentes sentidos da palavra break. Que sentidos para essa palavra que a gente consegue identificar nessa imagem? O primeiro deles, e mais denotativo ou literal, é o de quebra. Quebra, nesse exemplo aqui, do chocolate. E dentro dessa frase, have a break, que é uma espécie de sugestão, break também pode ter o sentido de intervalo ou uma pausa. Então, dê uma pausa, dê um intervalo, relaxa um pouco. E tudo isso indica que se trata de an advertising ou simplesmente um ad, que em inglês nada mais é do que um anúncio publicitário. E qual que seria a diferença em inglês entre an advertising e a propaganda, que no caso é um falso cognato em relação ao português? Uma propaganda também é um anúncio publicitário, mas que em língua inglesa geralmente é utilizado com sentido negativo ou pejorativo, normalmente para se referir a propagandas de cunho político-partidário, por exemplo, a political propaganda, ok? Ou a propagandas com falsas promessas. Alright? No texto número 2, a gente consegue identificar diferentes elementos que indicam que se trata de a road sign, ou seja, uma placa de estrada. Que elementos são esses? O desenho de um carro dentro de um retângulo, com as esferas arredondadas no formato de uma placa. A gente pode imaginar que se trata também de a street sign, ou seja, uma placa de rua. E a exclamação attention em destaque pode indicar que se trata de a warning sign, ou seja, uma placa de aviso ou de advertência. Porém, uma leitura mais atenta desse texto nos faz identificar uma referência a uma female driver, ou seja, uma motorista feminina, uma motorista mulher. Essa não é uma informação que a gente costuma encontrar em placas de trânsito, certo?
E a legenda da imagem faz referência a prejudices, preconceitos, e discrimination. E que tipo de pedido que a gente encontra nessa legenda? Stop prejudices and stop discrimination. Logo, se trata de a campaign poster, ou seja, um pôster de uma campanha social, com o objetivo de combater prejudices and discrimination. No texto número 3, nós conseguimos identificar vários elementos verbovisuais no layout dele, que indicam que se trata de um postcard, ou um cartão postal. Temos, por exemplo, aqui uma imagem de um ponto turístico da Antártica. O texto faz referência a postcard stamps, ou seja, a esses selos que a gente utiliza para mandar uma correspondência em formato de cartão postal. Podemos identificar aqui o address, ou o endereço. Agora, novamente, uma leitura mais atenta do corpo dessa suposta correspondência nos permite identificar uma referência a um projeto social que funciona na Antártica, intitulado Anduril, The Anduril Project. Logo, podemos chegar à conclusão de que esse texto também se trata de a campaign poster, ou seja, um pôster de campanha social. E quanto ao texto número 4, que a gente encontra lá na página 544 da apostila? Que elementos que se destacam nele? Primeiramente, the title of the story. Então, essa sequência de histórias em quadrinhos foi traduzida como Calvin e Haroldo para o português. Esse by Bill Watterson indica the authorship, ou seja, a autoria. O Bill Watterson era o roteirista e o desenhista dessas histórias. Podemos identificar também os chamados characters, que no caso são o Calvin, que é o main character, ou personagem principal, junto ao pai dele. Speech bubbles, que são esses balões de fala. And there are 4 panels, ou seja, 4 quadrinhos com diferentes frames, diferentes momentos em que se passa essa história. Tudo isso indica que se trata de a comic strip, então uma tirinha. No texto número 5, novamente, nós encontramos uma brand. Que marca é essa? Nintendo, que para quem não sabe é uma marca de jogos eletrônicos. Que produto que é anunciado nessa imagem? Qualquer produto Nintendo? Não, Nintendo específico, que é o 3DS, com imagens em 3D, como indica o personagem Mario saltando da tela desse jogo. E nós podemos ler também nessa imagem aquilo que em inglês a gente chama de a catchphrase, que é uma mensagem chiclete, que não sai da cabeça. Que novamente contém um pun, ou um trocadilho. Nesse caso, com a polissemia, os diferentes sentidos da palavra flat. Flat pode significar, por exemplo, o sinônimo da palavra apartment, ou apartamento, em países como Reino Unido, por exemplo. Mas nessa imagem específica, que sentidos que são explorados? O primeiro é o de plano, e aonde que a gente encontra uma referência a esse sentido da palavra flat? Na versão antiga do jogo, que é a versão em 2D, com tecnologia 2D, com imagens planas. E a expressão fall flat significa fracassar. Então, o verbo auxiliar do, seguido do not, indica uma negativa. E o que essa exclamação negativa diz? Não deixe
os seus jogos fracassarem, ok? Esse ponto de exclamação também denota um certo entusiasmo ao transmitir essa mensagem. Afinal de contas, um advertising, uma peça publicitária, um anúncio publicitário, tem essa função persuasiva de tentar te convencer a comprar esse produto. E no texto número 6, o que a gente encontra? Um chamado spray painting, ou seja, uma pintura feita por meio de tinta spray. E o que essa pintura representa? A homeless man. Man, a gente já sabe que é homem. Home, de forma isolada, significa lar. Essa terminação las costuma ter um sentido de subtração, aquilo que falta. Então, como que ficaria a tradução do que essa imagem representa? Um homem que não tem lar, ou um morador de rua, ok? E o background dessa imagem, em tijolos, indica que ela foi pintada numa parede, provavelmente de rua. Portanto, podemos imaginar que se trata de uma arte graffiti, que é diferente, evidentemente, do que em português a gente chama de pichação. Uma pichação é uma forma de vandalismo, normalmente feita sem autorização. Graffiti não. E o que a questão número 3 do Enem 2016 diz? Questão essa referente ao texto número 2. A campanha desse pôster, direcionada aos croatas, tem como propósito: letra A, alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação. Então, de fato, já sabemos que há uma mensagem contra a discriminação por meio do verbo stop na legenda do pôster. E o que indica uma referência a uma lei? The Anti-Discrimination Act. Act em inglês pode ter esse sentido de lei também. Então, letra A já sabemos que é correta, mas vamos dar uma olhada nas próximas opções. Letra B, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Por que a letra B é considerada errada? Porque embora haja referência a prejudices na legenda da foto, em momento algum o texto indica os resultados desses prejudices na sociedade. Letra C, reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizados. Bom, não há qualquer referência ao uso de bebidas alcoólicas na imagem, então a letra C, de cara a gente já descarta. Letra D, fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante. Bom, de fato, se a gente lê só o texto em destaque, attention, female driver, de forma isolada, a gente pode imaginar que se trata de uma crítica, que inclusive dialoga com uma frase muito recorrente no português brasileiro, que é mulher no volante, perigo constante, certo? Mas a própria legenda da imagem contradiz esse discurso em destaque, ok? E letra E, evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Não é esse o objetivo principal do texto, não há qualquer referência a acidentes envolvendo mulheres. Então a letra E a gente também descarta. Questão número 4, do Enem 2010. Os cartões postais costumam ser utilizados por viajantes que desejam enviar notícias dos lugares que visitam a parentes e amigos. Publicado no site do projeto Andrew, o texto em formato de cartão postal tem o propósito de... Então, qual que é o objetivo principal desse texto? Letra A, comunicar o endereço da nova sede do projeto nos Estados Unidos. Bom, embora haja realmente uma referência ao endereço nos USA, não é o objetivo principal do texto, né? Divulgar esse endereço. Letra B, convidar colecionadores de cartões postais a se reunirem em um evento. Não há qualquer menção a nenhum colecionador, tampouco a qualquer evento dessa natureza, então a letra B a gente descarta.
Letra C, anunciar a nova coleção de selos para angariar fundos para a Antártica. Bom, de fato, uma das legendas faz referência a postcard stamps, aos selos, mas em uma frase que procura lembrar os leitores de utilizá-los. O texto não fala de juntar dinheiro ou angariar fundos para o projeto. Letra D. Divulgar às pessoas a possibilidade de receberem um cartão postal da Antártica. Que evidências de que a letra D é a opção correta que a gente encontra no texto? Quando ele diz send us, então nos envie, a postcard, um cartão postal, com que elementos? Your name, então seu nome, o seu endereço, os selos do cartão postal. Depois ele diz, and what you would like to know, aquilo que você gostaria de saber sobre o quê? Acerca do projeto Andrew, or a question you have, ou uma pergunta que você tem sobre o quê? Sobre a Antártica. E qual que é a consequência dessa iniciativa? Depois o texto diz, and will send, então nós enviaremos no futuro, a postcard to you from the ice, então um cartão postal diretamente do gelo. Então, é a letra D a opção correta. Letra E, só por desencargo de consciência. Solicitar que as pessoas visitem o site do mencionado projeto com maior frequência. Bom, letra E a gente descarta porque não há nenhuma referência a um endereço eletrônico na imagem, ok?